Então, sou Monique Pinho, arquiteta, trabalho já com projetos de saúde desde 2002. Comecei num escritório que trabalhava mais com legalização, então a minha história é um pouco invertida. Saí da faculdade com projeto final em hospital, fui trabalhar com legalização, fiz muito projeto de vigilância durante muito tempo. Aí fui trabalhar na Redditor. Aí da Redditor eu abri meu escritório, continuei prestando serviço para a Redditor, presto até hoje. Prestei serviço também muito tempo para o Fleury, fazendo os a mais, legalizando os a mais, que era Labs, que virou a mais, então é a mais hoje em dia. E aí eu vim para São Paulo em 2016 e cá estou. Aqui eu faço a mesma coisa, arquitetura, clínicas, reformas, é tudo que eu faço. E aí fala um pouco de você, do seu currículo, do seu trabalho, do seu site, do seu curso, pode falar de tudo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Falar de um assunto que eu gosto muito, que é design biofílico. Eu sou arquiteta, né? Me formei em 99 na UFRJ. E depois, assim, também trabalhei muito com... mas, assim, eu trabalhava muito mais com residencial e corporativo interior. Só que, assim, estava muito... Eu queria, assim, sei lá, eu sempre questionei muito as coisas, como funcionavam e tal. E em 2007 eu fui fazer uma especialização de arquitetura sustentável aqui em Barcelona. Fiz em 2007 e 2008, e depois eu voltei para o Brasil, e eu voltei para o Brasil em 2012, que eu acabei ficando aqui mais tempo. Assim, questão pessoal mesmo, por isso que eu acabei voltando também. E em 2013 eu lancei o site, que é o Sustentarc. Porque quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pesquisar o que havia de sustentabilidade no Brasil, né? De projeto, de materiais, de tudo. Eu achei que era legal fazer uma compilação para que isso fosse público, né? Eu e minha sócia na época. E aí a gente, desde então, né, falando muito disso, de sustentabilidade, e o design biofílico é uma coisa que tá dentro da sustentabilidade, né? A sustentabilidade é bem ampla, né? A gente fala de várias coisas, e o design biofílico é uma das coisas que a gente fala, inclusive no nosso curso, que eu te falei, né, que a gente tem um curso de arquitetura sustentável, e na parte de conforto a gente fala de design biofílico. Ah, bacana. É bem legal o curso, né? Eu gostei, 15 passos, né? Eu fiquei até animada. Assim, uma coisa bem, né, passo a passo para você desenvolver uma arquitetura sustentável. E dentro da parte de conforto está a parte de qualidade de ambiente interno, está a biofilia. A biofilia pode ser aplicada também para a cidade, também em várias coisas, né? Só que como no nosso curso a gente não fala muito de urbanismo, então eu trabalho mais na parte de biofilia, na parte de Projetos, conforto. entendi. Interiores, né? Projetos de interiores, no caso. Pode ser também a parte externa, É. mas... né? E aí eu explicar um pouco o que é a biofilia, para quem nunca ouviu falar, né? Biofilia, na verdade, é bem simples, né? Biofilia, que é o amor à vida, né? Isso é um termo que foi criado em 1964, tá? Que, na verdade, foi só uma coisa que foi estudada, mas, na verdade, é uma coisa que é intrínseca do nosso ser humano, né? É. Que a gente... Nós somos animais, né? No final, né? Nós somos animais. Estamos enjaulados nesse momento por causa do coronavírus. Exatamente. O design biofílico está sendo muito até discutido nesse momento, né? Porque a gente não está podendo ir para fora ver a natureza, e lembrando que a gente tem que trazer a natureza para dentro, né? E aí, dentro disso, né, o que eu te falei, é uma coisa que é inerente do ser humano, né, a gente ter essa ligação com a natureza. E o design biofílico é a tradução disso para dentro, né, do design e para a gente dentro da arquitetura, né. E
como é que a gente pode traduzir isso, né, de uma maneira muito simples? Mas sim, É mas... trazer a natureza para dentro dos ambientes, né, para dentro da arquitetura. E como E, fazer isso? exatamente. Aí que a gente tem três maneiras de fazer, assim, são três coisas que você pode fazer de diferente, assim, analisando, que são, a experiência direta, né, que é você realmente trazer a natureza para dentro, né, tem um jardim de É, interior, né, um parque e tal, realmente a experiência direta. Aí você tem a experiência indireta, que são padrões da natureza que você pode utilizar, né, dentro do... Vou explicar isso melhor, tá? Mas assim, eu queria falar esses três. E o terceiro é a nossa relação de lugar e espaço, tá? uhum. E como que a gente traz isso, a biofilia, para dentro dos espaços, né? Tem vários, eu vou tentar resumir, porque na verdade a gente podia fazer um Três curso lives. É. só sobre biofilia, mas como a gente fala de trazer a natureza, né, para dentro, é muito a ventilação natural, né, que a gente trazer para os nossos espaços, a iluminação natural também. Não, como a gente estava falando, né? Não, não é só colocar planta, né? Todo mundo, quando É, pensa em natureza, natureza planta, mas é também muitas outras experiências, né? A luz natural, a ventilação, né? O vento que a gente sente, né? A sensação do vento também, né? É, outra coisa importante são as vistas para o exterior, né? Você poder ver a parte de fora. Você também está ligado muito a você saber. Primeiro, você ter essa segurança do que você tem dentro do lado de fora. E também muito ligado à luz do dia e da noite, né? Que hoje em dia ciclo a gente circadiano, né? Para ajudar o exatamente, ciclo. para isso. O círculo circadiano, né? Então, assim, às vezes, quando você está muito fechado, você não sabe o que que é dia, o que que é noite, e isso faz, né, não faz muito bem para o nosso organismo, porque nossos hormônios, eles estão muito vinculados a essa sensação, né? Então, por isso Senão que não hoje em dia, produz o muita gente. cortisol na hora certa, não produz a melatonina na hora certa, Exatamente. Muita influencia. gente tem problema de sono porque fica com o celular na cara o tempo todo, ou está num ambiente fechado o dia inteiro, né? E não tem essa experiência. Então, tem muita gente com problema de ansiedade, muita gente tomando melatonina para dormir, né? Tomando o hormônio que nosso corpo deveria produzir. Nosso corpo produz naturalmente, né? Mas que com tudo isso a gente vem perdendo, né? Então, isso é muito importante. E outras maneiras, né? Você usa materiais naturais, né? Como a madeira, claro que sempre de uma maneira responsável. Você ter formas orgânicas que te lembrem a natureza, né? A gente tem tudo muito reto, mas assim, a natureza não é muito reta, né? A É. natureza tem formas e padrões, então é um pouco trazer isso para dentro dos espaços, né? A biomimética, que é, na verdade, você também, a biomimética e a biofilia são coisas que se confundem, mas, na verdade, a biomimética também é outro um assunto que daria para também Três fazer aulas. só sobre isso, mas é você repetir os padrões da natureza, mas aí você pode repetir não só a parte visual, de processos e tudo, né? Você trazer também elementos de água, fogo, de maneiras representativas ou não, né? Você tem um espelho d'água, tem uma sensação, né, agradável dentro da e o que a gente mais pensa, né, que são as plantas, né, a vegetação. As plantas têm Agora essa. estamos no momento parede verde, né? Bota-se parede verde em todos os lugares, né? Na varanda, na recepção, em tudo quanto é lugar, né? É bacana, mas assim, não é só isso, né? Na verdade, não tem nada melhor do que uma árvore, né? A árvore, ela
se você puder, né, trazer essa experiência. Ah, a Alessandra tá aí. A Alessandra que você falou, que é a Bela Gil dos materiais, que tá Bela aí. Gil dos materiais. Eu nunca vi uma Para ela, coisa tão profunda. Como que é o processo inteiro dos materiais. É complexo. é. Então, é isso, né? Você tem várias maneiras de trazer. A melhor sempre vai ser a experiência natural, né? Sempre vai ser melhor. Mas em muitos ambientes não é possível, né? Você ter esse ambiente natural. Então, vamos falar de forma geral, sempre bom você ter as plantas em ambientes internos, né? Ela tem uma função também de limpar o ambiente, de purificar o ambiente. A gente tá em ambientes fechados, tem muitos contaminantes internos, tem muita gente que acha que a poluição está só do lado de fora, mas dentro dos ambientes, os ambientes são muito poluídos por diversos fatores, né? Fatores humanos da gente estar respirando, né? E não tá tendo troca de ar, de materiais, de materiais que são utilizados, de produtos de limpeza, de um monte de coisas que podem contaminar o ar, né? E a planta tem esse poder de filtrar o ar. Tem até um estudo da NASA sobre isso, sobre esses estudos, sobre isso, né? Então, aí, como é que a gente pode trazer isso para o seu mundo hospitalar, né? Porque no nosso... Em casa é mais fácil, né? Em casa. Escritório nem mas tanto, porque escritório também tem aquela coisa de estar sempre com o ar-condicionado ligado, né? Também. também, todo mundo vai botar um monte de planta dentro do escritório. Coitada Nem das todas plantas. as vezes. Eu colocar uma planta lá que não tem luz nenhuma, o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Então, é por isso que o design biofílico, muita gente pensa que é só planta, mas é muito mais que isso. Planta, se você puder botar, é uma experiência incrível, né? Por tudo que a gente tem. A gente tem vários estudos, né? Como a gente falou, de que trazer a natureza para dentro, ela tem um poder assim calmante. Tem até um estudo do World Green Building Council, que é o órgão que certifica essa certificação do LEED, né? Que ele pode diminuir para o hospital, né, 22% a necessidade de você dar remédio para dor, porque ele tem um poder de calmante, um poder de relaxamento, que pode você não precisar de tanto remédio, e 15% da aceleração da recuperação dos pacientes. Ainda mais Tá? essa coisa da entrada de luz natural. Eu acho que isso é bem importante. No hospital. Eu acho que a janela, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A janela ela tem uma série de benefícios para a biofilia. A gente estava conversando também, né? Na verdade, é uma boa arquitetura, né? Arquitetura que. Por exemplo, o Lelé, que tem em todos os hospitais, né, da Rede Sara, você deve conhecer maravilhosamente. Daí você pode analisar o projeto dele, tá cheio de elementos de biofilia aí, e tenho certeza que ele não. Que são projetos, né? Tem muita vegetação, tem iluminação natural, tem ventilação natural onde dá, né? E tal. Tem a forma. A forma dele, né? Já é uma forma orgânica, né? O Niemeyer podia ter pego esse lado da biofilia, né? Mas ficou só na forma, né, gente? Assim, cada um na sua época. Quer dizer, isso é mais ou menos época. Mas, não, isso é mais ou menos da mesma época. O Lélio é um pouquinho depois, mas... Bom, Niemeyer teve contribuições incríveis para a arquitetura brasileira. Não foi muito sustentável, mas tudo bem, né? Era o momento dele, no momento dele, a sustentabilidade não era tão falada, não tão, assim... Não vou dizer que não era tão necessária, mas assim, a energia era mais... A gente achava que os recursos eram infinitos. É uma outra realidade. Tenho certeza que se ele estivesse projetando agora, ele teria outra visão. Né? Eu mesmo, quando me formei, eu não tinha a menor
preocupação em especificar um mármore Carrara importado da Itália, entendeu? Eu não tinha essa noção, entendeu? Dos efeitos maléficos de você importar o material, né? E É. a extração desse Mas agora, material, né? falando de material, o hospital também sofre em parte, né? Tem umas coisas que a gente não consegue escapar, mas eu acho que outras, depois começaram as reproduções, tipo, você imita a madeira, imita tudo, eu acho que deu uma ajudada boa nessa questão dos tipos de materiais, né? A gente Uhum. não pode usar madeira, não deve usar madeira, laminado, nada disso, mas a gente usa as fórmicas que imitam, né? Os MDFs hoje em dia já vem, então a gente imita. Mas eu não sei se eles são 100% sustentáveis. Eu não me informei sobre isso. Ainda, é, a Alessandra está falando, obviamente o design do. Não sei falar o nome dele, é Booking. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, quem estava falando, desculpa, da forma. Você pode usar madeira laminada, não? Não, a gente. A- Não, eu não. Porque tudo no hospital tem que ser lavável. Então a gente usa o MDF que imita o amadeirado. O MDF, o laminado de branco. O MDF, tudo é o MDF, mas com a lâmina mesmo de madeira, a gente não usa. Porque não pode passar qualquer produto, vai danificar, e aí não pode usar. Entendeu? O hospital vai às vezes no processo inverso. É mais fácil a gente ir no O que. problema da fórmica é a cola, e a Alessandra. Aí já não foge um pouco da biofilia. Aí é uma coisa que a Da Alessandra pode. sustentabilidade, a gente entrou aí um pouco. Mas Da toxicidade, mas assim, bom, claro que existe compensado naval. Aí você pode depois fazer uma live com a Alessandra só sobre materiais, seria interessante. não, ela vai me deixar. Eu vou acabar a live. Não, eu posso até fazer, seria um prazer. Mas eu vou acabar a live com ela destruída, porque eu não vou saber nem o que eu vou Ai, escrever. ela é muito prática, ela é muito. Ela fala que cobre é ótimo para o hospital. Cobre é ótimo, já foi feito o estudo, ele é bactericida, essa coisa toda. Só que ele é caro. Então, né, temos esse probleminha ainda. Temos que. Está aí. Imagina todas as maçanetas em cobre, todas as barras de maca em cobre. Seria maravilhoso, mas Ah, Alessandra, é ótimo. Isso aqui é um bate-papo, né? é. Ela falou, eu vou ficar quieta. Eu falei, não, fica não, porque essa contribuição é excelente, assim. Mas aí temos Agora, a questão da cola, né, no MDF, mas não sei. ela fala que ela é boazinha, pode chamar ela assim. Ela é maravilhosa. Eu acho que é bom a gente saber. Não dá para fazer, de repente, 100% perfeito, tá? Eu falo que assim, a sustentabilidade é uma direção. Você nunca vai conseguir fazer 100% sustentável, nem por 100%. Né, construir, às vezes 100% sustentável você não constrói, né? Então, assim, você tem que. Até Mas você em tem que saber o reforma, que. né? As reformas dão às vezes dor no coração. Eu vejo assim, a gente troca uma porta porque a dobradiça não tá boa. Troca a porta inteira, gente. Ah, pelo amor de Deus. Mas bom, vamos lá. Voltando à nossa biofilia. Aí você estava falando das formas, né? Que são importantes. A gente pode trazer essa parte das formas, né? Então, assim, o hospital tem várias áreas, você até sabe melhor que eu, né? Nas áreas, por exemplo, nas áreas que são as áreas que não têm pacientes, que são áreas de recepção e tal, não sei o quê, você pode ter essa experiência direta, né? Uma parede verde, ou realmente um jardim interno, né? Você pode ter um jardim externo com. Você pode ter essa experiência direta, né? Onde você não Nas tem. esperas é fácil, nas áreas ambulatoriais é mais fácil. Tem mais áreas que dá para a gente trabalhar assim. Mas nas cidades a gente tem um problema muito da verticalidade, né? Os hospitais são muito verticais. Então, às vezes, acaba que a natureza. Assim, São Paulo, você vai ver uma árvore ali, né? Então, assim, uma certa distância. Então, a gente também tem o entorno. Eu acho que quando a gente vai para o interior do Brasil, a gente tem a vantagem, às vezes, desses hospitais mais horizontais, da gente ter essa natureza mais junta, entendeu? Dá para fazer um bom trabalho.
Sim, é, que eu falei, sempre que possível, né? Mas assim, se você tem um hospital que tenha um átrio, que tenha luz natural, ali naquele lugar você pode colocar vegetação, né? É importante que tenha iluminação, senão elas não existem, né, Alessandra? A Alessandra, ela é especialista em materiais naturais, mas também em paisagismo. O marido dela é um excelente paisagista, mas ela também. Então, Com isso é muito átrio, importante. luz natural, a gente consegue. Eu tenho até umas fotos aí na minha página. Eu estava fazendo uma pesquisa para um cliente, achei vários projetos bem interessantes, assim, que tem a vegetação toda nesses átrios e tal. Mas, bom, continua aí. Vamos dar outros exemplos. Eu não sei. Externa, né? Você já chegar num hospital com um super jardim, né, e tal, você já entra diferente, né? Eu acho, assim. Não, tenho certeza, né? Isso, tudo que eu estou falando aqui são estudos que comprovam tudo isso, né? E, na verdade, esses estudos não são tão novos, né? Essa palavra biofilia, mas tem acho que é uma coisa bem de hospital, que é Roger Ulrich, alguma coisa assim, né? Que ele já tinha feito esse estudo há 30 anos atrás, da importância das vistas da janela, né? Que é uma coisa que você fala muito, o quanto é importante isso, né, para acalmar a mente e tal. Ele chamava de distração positiva, né? E aí, depois vem essa coisa da biofilia, que aí abrange tudo isso que a gente acabou de falar, né? Tipo assim, da vegetação, dos materiais. Então, vamos lá. Quando a gente tem nesses ambientes que você não tem paciente, né? E que são importantes, porque também eu acho que não é só o paciente. Você, quando está com uma pessoa no hospital, né, a sua pessoa querida, você também está um pouco doente, né? Acho que quem já passou por isso, assim, sabe que você ali também está um pouco doente, né? Esperando alguém. Claro que existem coisas positivas no hospital, né? Por exemplo, ter um neném. Mas, assim, geralmente, quando, naquele ambiente, se você só você está esperando por um exame, você está esperando um familiar e tal, não sei o quê, isso já vem, né? Essa experiência positiva é muito importante, né? Tem a Você coisa da ter. distração também, né? Que às vezes você tá ali quando tem uma coisa bonita, você vai se distraindo, você vai saindo ali um pouco. Eu me lembro que antigamente, assim que eu comecei a fazer hospital, todo mundo falava do éter. Aí eu odeio entrar no hospital porque eu sinto cheiro de éter. E juro, isso sempre foi uma coisa que me marcou muito. Eu falei, gente, éter, mas por que o éter? Mas antigamente o éter era muito forte, tudo se usava éter, mas hoje em dia eu acho que já mudou isso, claro. E tem eu acho que essa chegada que você falou de um átrio, de uma espera, de alguma coisa, esse primeiro impacto dessa chegada, ele é importante ser diferente, ter uma outra, para você realmente não. Você tá no hospital, mas você tem que ter a sensação de que você não tá no hospital, entendeu? A nossa mente é louca e a nossa mente funciona desse jeito. Tipo, eu Mas tô, mas eu não tô. você vê como as coisas vêm, né, de antigamente. Você lembra como eram os hospitais antigamente? Todos eles tinham, né? Tem vários hospitais antigos no Rio, acho que também em São Paulo deve ter, que são todos eles, né? Você chega, tem uma área bonita e tal, não sei o que. Depois as coisas foram meio É, que se perdendo, né? é. Mas a gente está falando, né, só da parte de vegetação, né? E quando você tem dentro de um quarto, né? Ou dentro de. Vamos aí na parte menos crítica, né? Que é dentro de um quarto e tal, não sei o quê. E aí você não pode, você não vai ter planta ali. E todas essas plantas, eu esqueci de falar, todas essas plantas que são usadas em hospitais, elas são importantes que não sejam essas plantas que dão alergia. Então você tem que escolher muito bem as plantas também, mesmo as que estão na recepção e tal, não sei o que, tem que ser plantas que não sejam nem tóxicas, nem que dão energia, de preferência nativas. Isso é importante também.
para a parte de sustentabilidade, né? Então não adianta ter um jardim lá escultórico e que as plantas não sejam nativas, né? Uhum. E quando você está dentro de um quarto, o que a gente mais vê são aqueles quartos super frios, né? Tipo, tudo branco, sem nenhum, sabe, né? Aquela coisa fria e tal. E quando a gente fala de biofilia, na verdade não é você trazer só um elemento, é você criar um habitat, porque a natureza não é uma vegetação, né? Não é uma planta. Ela é essa planta com a luz, com não sei o que, tudo isso cria um habitat, né? E isso é para você trazer para dentro dos espaços. Quando você está dentro de um quarto, o que você pode fazer? Você trazer padrões da natureza que vão te acalmar, né? Você pode fazer isso. Uma janela, né, que é super importante. Se você tiver vista para o exterior e se esse exterior for ainda bonito, né, isso aí vai, você Calma. já fica, você já fica melhor, né? Isso aí é a questão da janela. Aí você já começa você trazer as experiências indiretas, que são os padrões de madeira, né? Madeira. Você trazer imagens, você pode ter um quadro que remete à natureza. Um quadro que tenha uma vista bonita para a natureza. Isso ajuda bastante, tá? Eu Não vi é outro só. dia um que era uma janela de mentira. Não sei se eu gosto tanto, tá? Eu devo confessar. As coisas são meio Meio breguinhas. over, eu acho meio cafona. Era uma janela de mentira e aí tinha a foto, assim, bem reproduzida e na própria foto tinha uma iluminação, como se tivesse dia, e também dá essa confusão na mente, porque tá sempre dia, né? Na tal foto. Não, E mas aí não é bom, porque você tem que ter o eu lado eu noite. não curto muito, não. Mas eu vi um projeto, assim, que tinha essa situação fake, mas era uma quimioterapia. Então eu fiquei pensando assim, a pessoa fica ali olhando para a parede, então é melhor ela ficar olhando para isso. Normalmente quimioterapia, a pessoa está de Pode dia. Mas eu acho que existem. Aí projeto, aí gosto é muito pessoal, né? Cada um tem o seu, né? Então, assim, eu acho que você pode fazer isso de maneira que não seja cafona, brega. Pra gente também, né? Porque pra quem fez é melhor. Mas é complicado esse negócio de pegar o bom gosto, porque, assim, eu trabalho com isso há muito tempo, então quando você fala do quarto branco, eu já não vejo mais quarto branco há muito tempo, porque eu já faço isso há muito tempo. Então, o quarto branco já não existe mais na minha mente. Então, a gente já coloca painel amadeirado, uma corzinha, vai botando, vai humanizando aquele ambiente para já trazer um pouco mais de aconchego. Então, essa parte eu não tenho grandes, vamos dizer assim, dificuldades de visualizar e eu acho que já tem uma linha aí que vem fazendo isso. Mas, Sim, você vê mas muito nos hospitais novos, hospitais mais isso. bacanas e tal, que E os tem essa. Porque, particulares, porque outro dia eu fui exatamente. fazer um hospital público, fui fazer até uma UTI, um pouco antes do Covid agora, e, nossa, é branco com azul, amor, e é isso, era branco com azul, o piso cinza, e eu tentando melhorar, ela falou, mas é padrão do hospital, a gente só usa o branco e o azul. Eu falei, amor, vamos trabalhar isso um pouco melhor, né? Assim, difícil, não é uma coisa fácil nesse meio, no Ah, e público, principalmente, sabe? hospital público, aí a gente entra em muitos problemas, né? Muitos problemas. Problemas de verba, problemas de padrões, né? Mas os hospitais públicos Hospitais do públicos interior, bacanas. mas os hospitais públicos do interior do Brasil, desse Brasilzão, eles são normalmente horizontais, mas as pessoas pegam e fazem tipo um gramadinho muito básico, sabe? Uma coisa que eu acho que falta no momento, na vida, em geral, falta um pouco de capricho em determinadas coisas. A pessoa pega e foca só num ponto, sabe? Então, assim, isso aqui, resolveu, atendeu, ok. E aí ela esquece que existe um a mais, sabe? E aí eu acho que
Não estou falando nem de ser sustentável o hospital público do interior do Acre. Não, interior do Acre eu acho que nem tem. Mas de algum lugar, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em ter mais essa delicadeza. Eu acho que deveria ser até matéria da faculdade. Mas ok, continua aí com a sua... É verdade, porque eu até falei isso em outra live, assim, porque a beleza é muito subjetiva, né? Cada um tem o seu. Mas a beleza, ela é. A natureza, ela é bonita, Ela é né? bonita. Então, quando você traz beleza para um ambiente, não é uma questão só estética, fútil. Quando eu te falei que eu resolvi estudar arquitetura sustentável, porque eu fazia muito interior e comecei a achar aquilo tudo muito fútil. Útil. Na verdade, algumas coisas que eu São aprendi, fúteis, mas algumas são fúteis realmente. muitas são, mas que a beleza, ela não é fútil, né? Não. A beleza não é fútil. A natureza, ela é bonita e não é à toa, né? A beleza traz bem-estar. E claro que é uma coisa muito subjetiva, né? Porque cada um tem um padrão de bonita, mas assim, um espaço harmônico, entendeu? Você ter harmonia. Pode ser harmonia clássica, harmonia moderna, mas assim, você ter um ambiente harmônico que te traz bem-estar. Isso, a biofilia fala muito do que eu acabei de falar, né? É trazer um habitat, não só tudo tem as composições, as formas, tudo isso tem que criar um padrão harmônico que te faça sentir bem. E precisa Entendeu? conversar, né? Tudo precisa conversar, né? Ali. Então, assim, que a gente estava falando, né? Nos quartos, você ter cores Que que travou. vão fazer. Que remete à natureza, né? O verde, por mais que a gente tenha aquela coisa de hospital, você pode ter outros tons de verde, não aquele verde, né? Dizer que, mas é um verde, é uma Aquele cor, né? verde morte. Nós temos o azul e o Verde verde morte. hospital, verde hospital, azul Verde hospital. hospital. Não, olha só, eu sou traumatizada com azul hospital, verde hospital, bege e branco. Cara, isso eu tento fugir, mas é meio complicado às vezes. Eu acabei de fazer uma clínica que a cliente falou: eu adoro verde. Eu falei, meu Ah, Deus, nós vamos escolher um verde. Mas ficou legal, ficou bacana. Escolhemos um verde, mas. o verde tem, né, remete um pouco à natureza, bastante. Você pode ter tons lindos de verde, né? E você pode trazer o verde em quadros, né? Você pode trazer de outras formas também, né? A Então, logo dela era verde, ela queria verde. Eu botei o corredor verde. Mas ficou interessante, ficou diferente, mas ok. bom, uhum. Mas a beleza é uma coisa necessária, eu acho, assim, para É, arquitetura. E a biofilia, eu acho que tem muito isso para ajudar, com sabe? certeza. E outra coisa que, assim, que é legal em hospitais, né, que você não. O mais importante é que a pessoa não se sinta isolada, né? Que ela não se sinta sozinha, isolada. Então, todas essas coisas você trazer à natureza. Uma coisa que é muito legal é você esconder os equipamentos também. Difícil, mas ok. Mas tem uma cortininha ali que vai, sabe, que você não ficar aquela coisa evidente o tempo todo. Você não tem muito equipamento que você não usa o tempo todo. Então, que ele não precisa ficar exposto o tempo todo para a pessoa ficar lembrando o tempo todo que ela está num hospital, entendeu? E pode estar num armáriozinho, né, numa coisa assim, Mas, disfarçado. mas o equipamento que a gente não usa o tempo todo, ele realmente ele é guardado. Ele tem um depósito, tem que... E Pode ser... mesmo assim, mas às vezes você tem. Às vezes ele fica guardado, mas não fica guardado no cantinho, assim, né? Legal que você não vê. Eu sei Vamos porque camuflar os equipamentos. é importante, né? Que você esteja ali no quarto e que não precisa ficar vendo, que você não sentir que você está num hospital, né? Isso é muito importante. E aí tem diversas outras coisas, né? Assim, de conforto térmico, conforto acústico, todas essas coisas que eu acho que é o que a gente falou, né? Uma boa arquitetura e você ter conforto nesse momento é fundamental. Mas uma coisa que eu acho que também é importante ter, porque a gente fala sempre do paciente, você fala do acompanhante e eu acho uma coisa bem legal. É,
todos os projetos que eu participei, todo mundo... Bom, minha experiência é no privado, né? Então, às vezes eu falo algumas coisas que não acontecem no meio público, mas no É privado outra realidade. é uma outra realidade. No privado, a gente tem uma área que é a área que eles chamam de restaurante. Tem um restaurante dentro do hospital, que é para o acompanhante comer, não só o acompanhante, como os médicos e tal. E essa área, ela realmente, sim, é para lembrar um restaurante mesmo, bacana, com iluminação bacana, com aí se puder ser virado para um átrio, para um jardim e tal, melhor ainda. Porque é para exatamente naquele pequeno 30 minutos ali que a pessoa vai parar para comer, que o parente dela, o filho, o marido, sei lá quem, está internado, é só aqueles 30 minutos para ela dar aquela desconectada. Então, naquele restaurante, a ideia é que ele não tenha a menor cara de que você está no hospital. Você está num restaurante como se você Exatamente. estivesse num shopping, qualquer outro lugar. Porque a intenção é essa, você sempre está fazendo situações assim para desconectar a pessoa daquilo. Porque, imagina, o sujeito fica internado às vezes, sei lá, 8 meses. Você imagina alguém viver aquilo ali 8 meses intensamente. Porque às vezes o paciente está entubado. Ele está sofrendo? Está sofrendo, mas é um outro sofrimento. Mas quem está ali Uhum. acompanhando e tal. Então eu acho assim, a gente no hospital, a gente tem três públicos. A gente tem o paciente, a gente tem o acompanhante e a gente tem o médico. Então as áreas também de descanso, que é uma coisa que está sendo muito pensada, porque antigamente botava um banquinho ali no canto e fala, ele fica A ali gente chama sentado. de área de descompressão, né? Até para Área de escritor. descompreensão. Veio até daquela coisa do call center e tal, e foi indo, e foi evoluindo e tal. Outro dia eu entrei numa super bacana. Era uma penumbrazinha cheia de essas que a gente chama de cadeira do papai, que é essa cadeira que recosta, que levanta a perna. Uma televisão ali no canto, mas sem estar muito alto. Várias pessoas. Você via que estava todo mundo ali, assim, tipo, relaxando naquilo dali. Porque o sujeito trabalha pra caramba, entrou 7 da noite e às vezes tá no plantão até não sei que hora, então realmente é um lugar que dá aquela desconectada. Assim, eu não É, colocaria planta, mas botaria uma iluminação maneira, entendeu? Nesse lugar, sabe? foi bacana você falar dos médicos, que a gente acabei esquecendo de falar. Na verdade, ele está ali, está trabalhando, né? Então, assim, a importância de você ter ambientes biofílicos no ambiente de trabalho, que no caso do médico é o hospital, é super importante até para né, para a produtividade dele. Com certeza, Sim, assim, a maioria dos lugares que os médicos vão descansar, né, entre os plantões, são lugares bem feios, micro. né, bem É, micros e, assim, às vezes não tem nenhuma janela, às vezes, né, não tem uma preocupação. Então, assim, seria super, hiper importante você aplicar todos esses conceitos de biofilia que a gente falou é, é, dentro desse ambiente, né? Que não seja é, um ambiente frio e que ele está ali, mas que você possa trazer todos esses elementos indiretos, né? De é, ter um quadro bacana, ter né, formas, ter padrões, é. ter tudo isso que vai te remeter à natureza e te deixar mais confortável, porque tudo isso, na verdade, é uma forma de te deixar mais tranquilo e É. confortável. Mas a equipe médica, ela passa por uma coisa. Há anos eu faço muito as-built, levantamentos, projetos de legalização que eu continuo. Então, eu visito muitos projetos que não são meus. São projetos de outras pessoas, mas que eu tenho que fazer todo esse trabalho. Então, eu vou ali com aquele olhar mais de observadora mesmo, né? E uma coisa que eu percebi durante esses anos todos é que a equipe médica, ela entra num looping louco que ela se acostuma com o caos, ela se acostuma com a morte, ela se acostuma com aqueles. Ela se acostuma, mas não é um acostumar bom, é um acostumar ruim, entendeu? Não era para se acostumar, era para tá meio que em outro tipo de movimento. Então, eu acho que quando a gente chega para fazer uma intervenção, a primeira coisa que eles pedem é acústica, isso que você estava falando, porque os barulhos às vezes são muito ruins.
Eles pedem, às vezes, um lugar, por exemplo, o quarto do plantonista. A gente tenta dar também uma isolada, porque o cara também precisa ficar mais sem barulho, né? Então não é para ser uma área onde a pessoa vai ter o carrinho de limpeza junto com a retirada de lixo, porque a gente tem mania de colocar os apoios meio juntinhos. Mas o quarto do plantonista, às vezes, eu tento jogar para o outro lado, porque exatamente para o cara dar aquela desconectada. Então, eu acho Né, que... que é essa coisa da descompressão, que é um trabalho, primeiro que dá plantão, né? É um trabalho muito estressante, né? Você está ali tratando com vida e né, e com É, morte o tempo todo, né? é. Então, eu acho que é, seria fundamental a gente tratar melhor também os médicos, os enfermeiros, não só médico, né? O cara da limpeza, por que, que o quartinho da onde ficam, né, o pessoal da limpeza também você né, fazer um ambiente mais agradável? A O cara tá limpeza ali trabalhando, o cara também, o cara da limpeza também pode ser responsável. Se ele não limpar direito, ele pode acabar é. matando alguém, né? Não, a limpeza agora a gente está preocupada com o tamanho, porque antes era um ovo e os carrinhos estão aumentando, então a gente agora está pelo menos conforto no caso da limpeza, você dá área para ele, entendeu? Porque senão o cara não consegue nem abrir o armário, pegar a vassoura. Estou falando assim só de área, mas a gente podia falar também de equipamentos. Por que, que os equipamentos não podem ser mais bonitinhos, né? Menos. Por que, que são todos assim, né? Branco, bege e tem uma cara, né? Mas não sei, acho que é uma coisa que a se Mais pensar. moderna, uma coisa assim, um roxo, um verde, não sei. Roxo, mas assim, né? Não sei, uma coisa. É, Não é meu trabalho, mas assim, é o que eu estava pensando aqui, acho que eu poderia ter um padrão amadeirado, talvez, uma coisa, né, diferente. né? Tem muito, por exemplo, nas áreas, tem muito, uma coisa que a gente não trabalha muito, mas que eu tenho visto muito em centros cirúrgicos e até Sala de exames, que você tem visto aquele negócio no teto, é isso? trabalhar o teto, né? Você É, pode. Eu já vi um que tinha uma imagem de céu mesmo, né? Era uma imagem, não era real. é. Mas que porque quando você está no hospital, você está muito tempo Você tá, deitado. a iluminação está sendo, eu acho que já está começando a dar essa despertada, a iluminação, esse tipo de trabalho também, que são esses tetos, assim, com uma foto, com alguma coisa, cara de céu. E outro dia eu assisti uma live que eu gostei muito, era a coisa da fibra ótica. Então, ele usava a fibra ótica sempre como parecendo uma estrela. Então, ele pintava o céu de azul mesmo, o céu, ó, o teto de azul com a fibra ótica. Então, fazia um efeito bem bacana, né? E é uma coisa que não deixa da gente fazer uma conexão com a natureza. Parece um céu estrelado. E a pessoa... Isso durante. Mas assim, à noite isso tem que ser apagado, né? Que a pessoa também Sim. precisa de escuro para dormir, né? Então aí alguém perguntou aí como que você pode usar em áreas críticas, é um pouco isso, assim. A mesma coisa, você usar padrões indiretos, por que que o centro cirúrgico precisa ser totalmente branco, né? Porque, como você já falou, O meu não é existem. não. Os meus que eu faço corzinhas, E por gente. que não trabalhar o teto, né? É. O teto, às vezes, Porque é difícil trabalhar porque nós temos muita coisa, né? Tem o foco, tem o ar-condicionado, mas eu acho que já está começando a ter esse olhar mais de vamos trabalhar o teto, que a pessoa está olhando para o teto. Mais até em exames, eu acho, do que na sala de cirurgia. exame, né? A tomografia que você fica lá, Ressonância, tomografia. sonando, que você fica. Eu acho que Então, cada assim, área do tem hospital tem várias que maneiras de ter. você trabalhar essa conexão sem ser trazer planta fisicamente, que é o que todo mundo acha que é biofilia. Ah, biofilia. Aí eu falo que eu tenho a minha plantinha e tal, não sei o quê. Só isso é biofilia? Não, não é, entendeu? É criar né, realmente um habitat. Eu tenho os passarinhos, eu tenho uma coisa natural, meu apartamento é alugado, eu estou morando há pouco tempo, ainda assim, botar um pouco de cor, ainda assim, umas cores, né, mais Você que foi de remetam mais a... vez? Foi de vez para Barcelona? De vez minha vida nunca é de vez.
eu já morei em tanto lugar, mas eu vim muito por causa do meu marido, que ele é daqui, ele é daqui entre aspas, mas e eu conheci quando eu vim fazer o mestrado, né? Então, Entendi. a gente combinou que ia ficar um tempo no Brasil, fiquei 7 anos lá, e agora eu tenho que beneficiar a família dele, né? Que ficava um Bom, pouco a gente já está com 48 minutos, então daqui a pouco a gente vai encerrar. Queria saber se já tem alguém aqui. Você falou tudo que você tinha para falar ou você tem mais alguma coisa para falar? Que eu ia perguntar se eu tinha alguma dúvida. porque às vezes a gente esquece, né? É. Dessas coisas, eu acho que eu falei tudo, mas é um pouco daquela coisa de você pensar que, né, a mente sã, corpo são, né? Então, se você trabalha o ambiente para que a sua mente esteja boa, com certeza né, o nosso corpo que está ali para ser curado, quanto mais rápido sair dali, melhor, né? Porque o hospital não é um lugar para ficar. Alguém perguntou quais são os pilares da biofilia. Assim, o básico é trazer a natureza para dentro, né? Então, assim, tem 14 padrões, mas assim, o que eu vou falar é o que eu falei, 14? vegetação, mas assim, vegetação, iluminação, desculpa, vegetação, né? Planta, Uhum. iluminação natural, tá? Uhum. Por aquela coisa que eu falei do círculo circadiano, Uhum. que é importante, principalmente no hospital, né? Que os hormônios sejam bem. O hospital Melhor. não, para a vida, né? Na Para a vida. Porque vida, na a vida. gente na casa, né, eu brinco que na casa, tipo assim, é um pré-hospital, né? Porque você está dentro de casa o dia inteiro para Eu você já não. trabalhei num lugar onde eu não consegui, não tinha janela. O único lugar que tinha janela era uma sala de reunião e a porta vivia fechada. Era muito Não doido ter porque você... janela não devia nem existir, né? Mas aí eles justificavam que tinha janela porque tinha janela, só que a sala de reunião estava na frente da janela. E a gente ficava atrás, mas era muito doido, era uma das sensações mais loucas, porque você entra, É doido. você não via o sol se pondo, esse processo todo. Então, às vezes, caía um mundo assim de chuva, aí a gente começava a escutar um barulho lá ao longe, a gente abria portas e tal. Era muito louco isso. Eu trabalhei 4 anos assim. E eu teve uma fase que me jogaram num buraco pior ainda. Esse, então, eu falei, cara, me nego desse buraco. Eu saía toda hora lá para fora para ver o dia e tal. É uma sensação muito ruim. Eu não gosto muito. O hospital tem muita mania de fazer coisa no subsolo. Ah, vamos botar um almoxarifado no subsolo. Eu falo, mas gente, tem pessoas trabalhando aí dentro, sabe? E eu acho muito ruim, porque são áreas que não precisam. Porque para ter um almoxarifado, você não precisa ter janela. Mas tem um sujeito que Trabalha ali, né? trabalha ali. Então, assim, isso é muito complicado, cara. E você tem legislação, você tem o eu quero, né, do dono, de quem seja. Então, eu acho insalubre, essa palavra que eu sempre uso. Não, É mas insalubre. É é, mas insalubre. é. Então, 14 pontos. Vai, eu te eu vou interrompi. falar música agora, eu não sei, já me perdi. As vistas para o exterior, né? Que não é só, aí já não é parte só da iluminação, mas é a questão que a gente se sente seguro quando a gente tem né, essa sensação Horizonte. do horizonte, tá? Hum? Então, as vistas que são super importantes. Os materiais naturais, né? Sempre que possível, o hospital tem essa limitação, mas sempre que possível, né? Dentro de casa, materiais naturais. E de preferência tratados de forma natural. Não adianta ter um material natural e você vir e tratar ele com química, com uma química tóxica, né? Existem várias químicas, Pegar o né? bambu e passar o produtinho, né? Um produto que seja tóxico, né? Tem químicas que são ok. O uso de formas orgânicas, né? De você ter essas formas orgânicas que remetem, né? O que a gente Mas vê na é assim natureza. que A todo natureza lugar ela não é toda reta, ela não é toda, ela tem né? movimento.
esse movimento. O movimento é uma coisa importante. O movimento do vento, daí é uma coisa que não é para o hospital, mas assim, a gente sentia essa sensação de chuva, de você escutar a chuva, de você sentir que ela está ali, de você ter sentir o vento no seu corpo, isso é muito importante. E aí a gente está falando mais em geral, né? Em hospital, essas coisas já são mais difíceis. Mas eu vi que tem a coisa da folha, né? A folha é pontuda, né? E aí a gente também poderia... Porque forma orgânica, sempre quando a gente... Eu viajei agora, tá? Forma orgânica, a gente sempre pensa em coisas arredondadas, mas a folha também tem pontinhas, né? As pedras... Mas ela não assim, você... Não é tudo reto, não é tudo curvo, não é tudo, né? São formas orgânicas, não quer dizer nada. E a arquitetura é bem uma coisa geométrica, né? Bem retinha, né? Mas a gente tem que... a gente tem que pensar, mesmo até como você trazer isso, né? Aqui dentro da minha casa, para trazer isso para o interior, né? É diferente. Eu acho que também para os hospitais levar mais assim, arte não é natureza, né? Mas levar uma arte, uma beleza. Mas arte é super importante. Isso é uma coisa que sim que fala na biofilia e até na parte de sustentabilidade tem certificações que já incorporam você ter um plano de arte como uma coisa positiva, entendeu? Então, assim, isso é importante, sim. Então, é o que eu falei, você ter... eu tô repetindo aqui, né? Mas até porque a gente fazendo o resumão, né? As formas de você trazer padrões, textura, tá? Texturas naturais, tecidos naturais, né? Você ter a parede, você não precisa ser absolutamente lisa, você pode trabalhar com texturas, tem muita textura aí natural, né? Outra coisa não pode, mas ok, na vida hospital, então, ele perguntou aí o que é a biofilia. Aí você tem que trazer para a sua realidade, né? Aquela coisa que eu te falei da biomimética, que é você copiar padrões da natureza, mas aí não são padrões só de forma, às vezes padrões de processos, que é bem complexa a biomimética. Você trazer esses elementos, fogo, água, de maneira direta ou indireta, né? Isso me lembra muito Feng Shui quando você falou isso, sabia? Trazer o... Gente, mas o Feng Shui assim, quando eu cheguei a fazer uma especialização de Feng Shui, quando começou a entrar muito na parte de astrologia, eu meio que não deu certo, né? Tem umas coisas que eu sei. Mas tem muita coisa do Feng Shui que acaba que cai em certificação. É super incrível. Né? Essa coisa da construção, hoje em dia tem muita certificação que não é só certificação de sustentabilidade, é certificação de bem-estar. Tem o WELL, tem o Casa Saudável, que agora é Health Building Certificate, tem o Fitwell, tem certificações hoje em dia só para bem-estar. Né? E se você for pegar, tem muita coisa que vem que bate com o Feng Shui, entendeu? Porque o Feng Shui tem muito essa coisa dos elementos, né? Mas é a natureza, né? É a natureza. Então é isso, assim, é um pouco isso que eu te falei, dentro de um universo bem grande da sustentabilidade, a biomimética. Isso tudo você fala no seu curso? Sim, eu tenho um módulo só de biofilia, mas aí a gente o que eu te falei, o curso é bem grande, e aí tem biofilia, a gente fala de design ativo, que é uma coisa que é de você promover atividade dentro de forma de design, né? Então, isso é muito usado para escritórios. Aí a parte energética, que é muito bom. Não, aí já é outro modo, né? Energética, assim, hídrica, tudo. Até na escolha do terreno, que tem a ver, quando eu falo do Feng Shui, que antigamente no Feng Shui as pessoas elas não construíam antes de estudar muito bem o que tinha ali naquele terreno. Hoje em dia não, a gente compra o terreno porque é o lugar que... Tá barato. Não, mas ó, eu moro num apartamento, quando eu vim para São Paulo, carioca, quando chega em outro estado. É carioca também. Sou carioca. Quando eu falei que eu fiz o mestrado, eu fiz o FRJ, aquele mono. Quando eu cheguei aqui, eu só olhava o ar-condicionado.
Eu fui em 3 apartamentos que não tinha nenhum ar-condicionado. Falei, gente, não tem como não ter ar-condicionado. A vida tem ar-condicionado, porque no Rio de Janeiro você não tem como viver sem ar-condicionado. Aí, assim, olhei o apartamento, não bate um sol no meu apartamento. Então, eu vejo um dia maravilhoso ali fora e não bate nenhuma coisinha. O sol é vitamina D, né? Eu, hoje em dia eu falo para quem tá. Eu falo pro meu sobrinho que ele tá É com uma Covid. sombra do outro Aí eu bloco. falo, cara, vai lá na janela, bota o braço, deixa ali 15 É, minutos o sol pegar dentro de você, assim, né? vitamina D. É muita coisa hormonal, a gente não entende, mas assim, Faltam 2 minutos pra gente encerrar. tudo isso que a gente falou é provado e afeta os nossos hormônios, e afeta a nossa saúde toda, né? É. É, isso aí. Bom, adorei falar com você. A gente ainda tinha Bem, bastante obrigada. assunto. A sustentabilidade é um assunto muito amplo, né? É, Seria isso aí é uma bom fazer coisinha uma dentro. live para cada tema, né? Vamos falar de hoje, design de perfil, cada um, um monte de tema. Mas Com certeza. adorei conversar. Eu acho Obrigada que pelo convite. estamos indo num caminho bom de arquitetura hospitalar. Acho que está todo mundo já com uma mente focada para mix de design biofílico com humanização hospitalar. É tudo muito irmão, assim, sabe? São assuntos muito irmãos. E aí eu agradeço por você ter explicado isso tudo pra gente, tá? Muito obrigada. Obrigada. Você tem mais alguma coisa para falar? Tem um. Sempre agradecer quem está aí, quem assistiu. Hoje em dia tem tanta live, né? A gente fica, às É, vezes, assim, eu quero assistir todo, mas não dá, né? Então. eu vou deixar salvo aqui. Depois, se você quiser que alguém veja, pede para entrar aqui na minha página, tá bom? Tá, tá bom, Obrigada, obrigada. gente, quem pôde participar. Tchau, abraço. Obrigada.